E aqui eu quero ler o texto do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. É um texto conhecido de todos vocês. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Está vendo? Eles usaram uma situação com outro para ali promover uma pegadinha para questionar Jesus. É assim o tempo todo, né? Mas vamos aqui ao restante do texto. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá, abandone a sua vida de pecado e vive em paz. Olha, aqui, quando a gente fala dessa culpa, nós estamos falando de uma mulher que teria todos os motivos para se culpar, porque ela foi culpada. Mas numa situação talvez diferente, disfuncional, porque se ela estava em adultério, cadê o marido que também estava adulterando? Mas tudo isso era para pegar Jesus. Olha só, na vida dela houve uma exposição. Eles levaram até Jesus, eles levavam essas pessoas em praça pública, eles colocavam diante das pessoas ali total vergonha, total vexame. Agora, a história, nós vimos aí o final. O Senhor cuidou dessa mulher. E aqui nós vamos ver que a culpa, ela pode ser definida de duas maneiras. Um estado de ter feito algo errado ou de ter cometido um delito. E outra coisa, um sentimento doloroso de autocondenação por ter feito algo que reconhecemos como sendo um pecado. Essa é a culpa daquilo que a gente tem ali que nos dói, de uma autocondenação também pessoal. A culpa, ela pode ser boa, ruim, verdadeira ou falsa. A culpa é boa quando ela é recebida, quando nós desobedecemos a Deus. É aquele sinalzinho de alerta: pisei na bola com o meu Senhor, pequei contra o meu Senhor. Aí você já tem essa culpa, mas você já sabe quem, o que e como fazer para ser restaurado. A culpa, ela é ruim quando é o resultado de um pensamento errado, não só a ação errada. Por exemplo, algumas igrejas podem até ensinar que ir ao cinema é pecado. Mas se um filme é saudável, um filme é instrutivo, um filme tem conteúdo, não é para se sentir culpado. Tá vendo? Outra coisa, a verdadeira culpa é um sentimento doloroso recebido como resultado de fazer algo errado, não é isso? Então, Adão e Eva sentiram-se culpados, Davi, quando ali foi confrontado pelo pecado com Batseba, e a culpa, ela pode ser falsa quando ela se torna uma sensação dolorosa de uma pessoa sente quando ela cometeu um erro. Por exemplo, uma criança que é abusada, ela pode se sentir culpada, mesmo tendo sido ela forçada. É aquela culpa que, um acontecimento que não dependeu necessariamente de nós, mas aconteceu. Mas por isso, nós nos sentimos culpados. Então, a primeira consequência de uma culpa é isso, é a autocondenação.
Eu vou listar aqui alguns pontos que você pode pensar e talvez você que entenda que se enquadre num desses aí de culpa, que é o quê? O medo de rejeição de Deus. Outra coisa, sentir que o juízo de Deus ele pode ser iminente na sua vida. Sabe aquela história? Deus vai pesar a mão sobre a minha vida porque eu fiz isso. Deus, ele também castiga. Mas antes, primeiro, ele vai nos disciplinar, ele vai nos educar, ele vai nos edificar. As consequências da culpa também giram em torno de sentir uma forte ansiedade, aquela compensação. Eu fiz, agora eu tenho que compensar com alguma coisa, que é sempre agir antes do tempo. Sentir conduzido na vida aquelas pessoas. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Às vezes soltam. Ser conduzido, deixa como está. Talvez uma omissão. Ter uma mente dividida, um caráter dividido, uma personalidade dividida. Na igreja é uma coisa, com a pessoa que nós ferimos ou nos feriram, a gente é outra, fora é outra. Sensação de autopunição. Você já viu aquelas pessoas que se flagelam? Talvez é isso. Às vezes não fisicamente, mas a pessoa sempre vai dizer, eu não mereço. Eu não mereço ir à igreja, eu não mereço participar da ceia do Senhor, eu não mereço, eu sou indigno, eu sou sujo, eu sou impuro. Isso é uma autoflagelação, é uma autopunição. Aquela insegurança, achar que tudo que está acontecendo é porque Deus não olha mais para você, que você está desprotegido, que Deus não atenta aí para as suas necessidades. Tantas outras coisas, até chegar em perder a vontade de Deus. Por isso, a libertação da culpa, ela também parte por alguns princípios. E eu quero listá-los para você. A primeira coisa é enfrentar os sentimentos de culpa honestamente. Se foi você quem errou, reconheça o seu erro, peça perdão e conserte. Se necessário for, restitua. Se erraram com você, perdoe. Se necessário for alguma restituição, ok, se for possível. E perdoe a si mesmo. As pessoas perdoam os outros, mas não perdoam a si mesmo. Às vezes, alguns jovens, alguns adolescentes, às vezes algumas crianças, elas entendem que a culpa dos pais se separarem é delas, porque assim elas veem. Então, quando nós falamos aqui, enfrentar os sentimentos de culpa honestamente, é isso, é saber de quem é a responsabilidade. Para isso precisa ter maturidade. Uma criança não chega nesse nível. Confessar e arrepender se for necessário, escolher aceitar o perdão da pessoa, ou ainda que a outra pessoa não te peça perdão, aceitar o perdão do próprio Deus, baseado no sacrifício da cruz e não nos sentimentos, e tornar os nossos erros em bênçãos para os outros e dizer-lhes o que Ele, Deus, tem feito por nós. Ou seja, é vencer, é passar por cima, é mudar de fase, é pular essa etapa. Eu não sei como foi o seu carnaval esses dias. Talvez você não foi para as ruas, talvez uma programação indevida, talvez você se expôs a algumas imagens indevidas e agora está remoendo isso. Coloque isso para Deus em oração, peça perdão, Ele vai te perdoar. A palavra do Senhor em João 1,9 nos ensina que se nós cometemos um pecado, nós temos um advogado e Ele nos perdoa de todo o pecado e também de toda injustiça. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Então, apresente diante dele. Talvez você pisou na bola com seu cônjuge. Foi agora nesse carnaval, para nesse feriado? Então procure uma ajuda, um acompanhamento, alguém para te ajudar a resolver isso. Mas coloque para fora, confesse, não fique armazenando isso não, porque senão aquelas consequências todas roubarão a sua paz. Elas roubarão a sua liberdade, trazendo aí o peso, o opróbrio, a vergonha, como estava aqui estabelecido para essa mulher. Então, nós temos que nos livrar da culpa. Nós temos que nos desamarrar desta culpa dos nossos pecados. Nós vamos errar. Em João, como eu disse, nos ensina que se a gente pecar, a gente tem um advogado, mas a gente não vive em pecado. Nós temos que entender que o pecado é um acidente na nossa vida.
Por isso que devemos estar vigilantes em todo o tempo. Aí, a culpa não vai poder mais nos aprisionar, porque a culpa pode também nos impedir de prosperar. Então, seja próspero, livre e abençoado. A começar de agora, você pode mudar a sua vida tomando uma postura diferente. Jesus disse para essa mulher, olha, vá e não peques mais. Abandone o seu erro. Você sabe o que te prende. Então é hora de abandonar. Aí sim, essa ação cabe a nós. Ok? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa terça-feira especial. E eu quero orar abençoando a sua vida. Deus, nesse dia tão especial que cremos piamente, cegamente que o Senhor o fez e nos deu para que vivêssemos, ó Deus, os teus propósitos, nós queremos aqui então, ó Deus, trazendo essa palavra de aceitação, essa palavra de cuidado, essa palavra de transformação, ó Deus, nos livrando da culpa. Deus, o Senhor sabe, como nós também sabemos, muitas pessoas que às vezes não querem nem voltar mais à igreja porque se sentem culpados de coisas que fizeram e de coisas que fizeram com elas. Pessoas que não querem ir à casa do Senhor, ainda que necessitando tanto, porque se acham totalmente indignos de buscar o Senhor por terem uma vida torta. Mas Deus, que a palavra que o Senhor nos diz, que o Senhor viria para aqueles que estão doentes e não para os sãos, seja essa palavra de conforto, de cuidado para a vida destes que nos assistem agora. Estejam eles em casa, talvez até mesmo num presídio, condenados justamente, ó Deus, ou injustamente. Aqueles que estão no hotel, aqueles que estão ali no seu monitor, talvez num dia de trabalho. Deus, eu peço, Pai, para que esse carinho com que essa mulher encontrou no seu olhar, quando o Senhor colocou-se no mesmo nível dela, o Senhor se levantou porque ela estava de pé, porque quem fez com que ela ficasse de pé foi o Senhor. O Senhor olhou olhos nos olhos. E, ó Deus, então que hoje, Pai, esse telespectador e telespectadora, eles olhem nos olhos do Senhor e tenham essa experiência libertadora contigo. Eu abençoo a vida da família brasileira aí nesta hora. Abençoo todos os nossos telespectadores, para que eles vivam uma vida sem culpas, mas uma vida de cuidado no Senhor. E assim, Deus, nós nos alegraremos. E claro, Pai, nós te daremos todo o louvor, toda a glória, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? E yes! Somos livres, porque o Senhor nos fez livres. Ele nos comprou por um preço maravilhoso, gigante, que ninguém pagou. Só Ele pôde pagar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.